Ok, gravando. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês provavelmente já devem estar vendo aí, né? O bloco aí, né? A sessão da aula dessa semana, que é sobre software livre e GNU Linux. Né? Vamos ver o que é isso. Né? Talvez esse nome GNU, que a maioria nunca tenha ouvido falar, né? O Linux, muitos já ouviram falar, mas nós vamos conceituar direitinho isso aqui, que a gente vai ver que existem, né, algumas características aqui, principalmente quando a gente trata de sistemas operacionais, né? Então, tudo isso é software livre, né? É um tipo de software que tem algumas características. Nós vamos começar a estudar hoje. Né? O que é software livre? Não é só o sistema operacional, né? No caso Linux, e o mais correto a gente vai ver chamar de GNU Linux, nós vamos ver por quê, mas só um minuto, eu vou desligar esse outro telefone aqui, só um minuto. Bom, então, nós vamos ver esse contexto aqui de software livre. Bom, nas semanas anteriores, né, nós estudamos segurança computacional, né? As atividades da semana anterior, né, ainda estão disponíveis lá. Não deixe de fazer, né? Nós temos lá um questionário ainda aberto. Eu já comecei a correção da primeira semana, né, do período 1B, o glossário eu já corrigi. Ainda não corrigi o fórum, não. Bom, mas então, como eu estava dizendo, nós vamos ver aqui os conceitos, né, relacionados aqui com software livre. Nós vamos ver que o software livre é um software que tem a característica principal, né, de permitir ao usuário, tá, uma série de liberdades. Tá? E a gente vai enumerar essas liberdades, falar sobre essas liberdades, mas a principal dessas liberdades é o acesso ao código-fonte do software. Quando a gente estudou lá, e quem está estudando aí o curso de programação, né? Inclusive, lembrando, né, ainda estão abertas aí as inscrições para a segunda edição do curso de algoritmo. Alguns alunos já se inscreveram aí. Inclusive, as inscrições estão abertas também para alunos do 9º ano do ensino fundamental. Né? Provavelmente todos receberam aí o comunicado. Nós já temos aí quase 50 alunos inscritos, né? E são 100 vagas. Mas quando a gente estuda programação, né, o que a gente faz, né, para criar um programa é escrever o código-fonte do programa, numa linguagem de programação que depois, por um processo que pode ser de compilação, que a gente chama de compilação, interpretação, isso depende da linguagem, esse código-fonte, na linguagem de programação, é transformado no código binário, né? Que então é executado pelo computador. Né? O processador ele tem ali as instruções para executar, né, esse código binário. O software livre, tá? Muitas pessoas confundem software livre com software grátis. Não é essa a característica do software livre. O inglês, muitas vezes, leva
essa confusão, porque o termo em inglês é free software, né? E o free em inglês pode significar tanto liberdade, né, quanto gratuidade. O termo free, mas o termo free software é software livre, no sentido de liberdade e não de gratuidade. Não necessariamente, geralmente é grátis também, né? Mas não é essa a característica do software livre, do free software, né? No caso, é a liberdade, ou seja, é o acesso que a gente tem ao código-fonte, e quando a gente tem acesso ao código-fonte de um programa, de um software, a gente consegue alterar esse software, tá? A gente pode modificá-lo no nível de programação, né? O que se contrapõe, a gente vai ver essa história aqui agora, ao software livre, porque quando começou, né, a programação, na década de 50, 1950, 1960, todo programador estava acostumado a ter acesso ao código-fonte. As coisas eram vamos dizer assim, no início, não era tão fácil você encontrar programas prontos que você instalava no seu computador através do binário, né, que seria o código-fonte compilado. O que acontece é que muitas vezes os programas antes eram distribuídos no código-fonte. As pessoas tinham acesso naturalmente ao código-fonte. Os estudantes, né, as pessoas que trabalhavam com computação naquela época, né, não existia o que a gente viu surgir depois com a Microsoft, né, que nós já estudamos os softwares da Microsoft, nós já vimos a história da Microsoft, que é a história do surgimento do software proprietário. O que é o software proprietário? Bom, o software proprietário, vocês viram lá no licenciamento para a IBM do MS-DOS, né, pelo Bill Gates, no início lá da Microsoft, ele não vendeu o software para os computadores da IBM, ele licenciou, né, ele permitia o uso. O software, que nem foi ele que desenvolveu, nós vimos isso, né, o sistema operacional MS-DOS não foi inicialmente desenvolvido pela Microsoft. Eles compraram lá um sistema operacional, mudaram e licenciaram, né, para a IBM, todo computador, então vendido, tinha que ter o sistema operacional, depois surgiu o Windows, aquela história toda que a gente viu. Mas esse foi o surgimento da indústria de software proprietário, né? E o Bill Gates realmente é a pessoa que representa, né, essa filosofia, vamos dizer assim. Porque quando a gente fala de software livre, né, muitas vezes tem um aspecto filosófico e até é interessante, porque nessa época lá, na época de 1970, vocês lembram, né, todo aquele movimento de liberdade, nos Estados Unidos, a guerra do Vietnã, aqueles protestos, aquela coisa toda, no final, né, da década de 1960, enfim, você tinha todo aquele movimento hippie, né, aquela coisa de liberdade, Woodstock, aquelas coisas todas que vocês viram, e o que acontece? O Bill Gates, ele chegou todo engravatadinho ali, né? Criando a Microsoft, né? E falando o seguinte, não, gente, essa bagunça tem que acabar. A gente não pode entregar o código-fonte dos programas para as pessoas, porque isso leva muito tempo para desenvolvimento, a indústria não vai evoluir dessa forma, a gente tem que aprisionar o código-fonte, a gente tem que distribuir só o binário, só o programa de instalação, ninguém pode alterar, quem pode alterar é só o dono, o proprietário do software. Então, isso surgiu num contexto que depois vocês vão, inclusive, ver, e eu coloquei aqui, ó, 2 documentários, tá, sobre o surgimento do software livre, né? O primeiro documentário é um documentário em português que tem 30 minutos. Eu aconselho a todos assistirem pelo menos esse daqui. Claro, tem outros vídeos pequenininhos, menorzinhos aqui também sobre software livre, que vai complementar isso que eu falei aqui.
Mas tem um documentário ainda maior aqui, de 1h30, que é tipo um filme mesmo, falando sobre o surgimento do sistema operacional, que é revolucionário na época, né, porque a gente vai ver que surgiu num contexto de contestação, né, as pessoas, não, Bill Gates está errado, esse negócio de só ter a opção de Windows, só DOS, nós precisamos de uma outra opção de sistema operacional para os computadores, não pode ficar assim. Então, isso surgiu, né, o que a gente chama de movimento do software livre, né, nos Estados Unidos, que eram justamente aqueles hackers. Hackers no sentido bom da palavra, né, aquelas pessoas que hackeavam o código, ou seja, sabiam programar mesmo, né, e não estavam contentes com aquela coisa de não ter acesso ao código-fonte, né? Dizem, né, aí que esse cara que iniciou esse movimento, o Richard Stallman, né? A gente vai ver depois, vai falar sobre o Richard Stallman. Ele trabalhava no MIT, né? No Instituto Tecnológico de Massachusetts, no laboratório lá, e ele estava acostumado, né, a programar, a desenvolver os softwares, e dizem que num determinado momento a impressora lá deu um problema, ele foi lá ver o que queria resolver o problema e não conseguia porque a impressora tinha um software proprietário. Não era possível alterar o programa da impressora. Isso dizem, né, que aí isso é claro, no contexto do sistema operacional, tinha muita gente insatisfeita com o Bill Gates, mas enfim, aí ele criou, né, isso já foi lá na década de 1980, né, a Free Software Foundation, tá? Que é um movimento, né, um movimento chamado Movimento Software Livre, que tinha entre os objetivos criar um sistema operacional livre, em contraponto ao DOS, ao Windows, né, que já em 80, 83 já tinha ali as primeiras versões do Windows. Então o Richard Stallman, vocês vão ver um cara, você olha para o cara aqui, é totalmente diferente do Bill Gates, né? Enquanto o Bill Gates todo engravatadinho, aquele executivo, o Richard Stallman parece um hippie, um cabelão grandão, um cara doidão, mas não é uma bagunça, né? As pessoas às vezes podem ter, mas esse negócio de software livre é uma bagunça, esse negócio de ter acesso ao código-fonte, ter essas liberdades, né? Isso aí não é legal. Mas a gente vai ver que o Richard Stallman, né, apesar de parecer um maluco, mas ele criou um conceito, né, muito interessante, ele foi muito inteligente, né? E a coisa dele realmente teve vários adeptos, né? Assim, as coisas cresceram, né? E hoje já não tem mais essa briga, né? Entre a turma do software livre com a turma do software proprietário, né? Isso antes do ano 2000, isso era uma rincha, né? Era uma coisa assim, realmente quase que filosófica, né? Quase que questões políticas envolvidas isso aí, né? É o que vocês vão ver nesse filme aqui, Revolution OS, né? O contexto do surgimento aqui do software livre. Hoje não. Hoje isso já foi pacificado, né? Hoje a Microsoft, ela no Windows 10, ela fornece o kernel do Linux, né, que é o núcleo do sistema operacional. Hoje você pode no Windows rodar aplicativos Linux, né? A Microsoft, depois que o Bill Gates aposentou, depois que o Ballmer, né, que era o colega dele lá, que foi presidente depois dele, né, o Bill Gates aposentou, o colega dele da universidade, que era sócio dele lá, o Steve Ballmer, assumiu, mas depois aposentou também, e hoje o presidente da Microsoft é um cara que teve uma visão diferente, viu que realmente não tem como mais, hoje em dia, você desconsiderar o software livre, né, o Linux, né, porque ele está aí em muitas aplicações de uma forma muito mais
eficiente, né? Um software muito melhor. E toda aquela indústria criada inicialmente pelo Bill Gates, que deu muito dinheiro de licenciar software, você comprar licença de uso, você tem que pagar para usar um software, isso lá por volta dos anos 2000, quando surgiu o Google ele criou um outro modelo de negócio, né? O Google começou a fornecer software como serviço, ou seja, você não precisava pagar diretamente pelo serviço, o serviço era gratuito, né? Tipo o e-mail, né? O Gmail e outros serviços de busca, né? O navegador, no navegador ali. Então, surgiu ali um outro tipo de filosofia, né? Hoje você baixa vários softwares gratuitos, muitas vezes não são softwares livres, como eu disse, né? O software ser gratuito não quer dizer que ele seja um software livre. Você pode ter um software gratuito que é um software proprietário, você só não precisa pagar para usar, né? O software livre, ele, para ser considerado software livre, ele tem que ter, a primeira coisa, você tem que ter acesso ao código-fonte. Essa é a primeira liberdade, a liberdade zero. A segunda liberdade do software livre é o seguinte, você pode modificar esse código-fonte, tá ok? Você pode distribuir essa versão que você modificou, mas aí que entra a inteligência do Richard Stallman, né? Porque o Bill Gates ele tinha o conceito de copyright, ou seja, tinha as licenças, né, que você tinha que obedecer, né, para proteger o software proprietário de alterações, né, você não pode fazer engenharia reversa, ou seja, pegar um binário e tentar chegar no código-fonte e alterar, isso é proibido, né, no software proprietário. Já o software livre pode parecer à primeira vista uma bagunça, mas o Richard Stallman ele criou um conceito de copyleft. O copyright, né, é o direito de cópia, né? O copyleft, né, right, left, o Richard Stallman é cheio dessas coisas, vocês vão ver. O copyleft é o deixe copiar, né? Ou seja, você pode copiar o software, você pode distribuir, alterar, desde que aquela versão que você alterou de um software livre, que você distribuiu, ela continue livre. Ou seja, o software livre ele também tem uma licença de uso. Só que essa licença ela visa proteger a liberdade do software. Ou seja, você não pode pegar um software livre, pegar o código-fonte, alterar e distribuir como um software proprietário. Isso é proibido, né? A licença que o Richard Stallman criou, né, é a licença do copyleft. É o deixa copiar, mas todo mundo pode copiar. Ninguém pode transformar um código livre num código proprietário, num programa proprietário. Então essa que foi a jogada, aquela coisa, né, que eu disse, né, muito inteligente do Richard Stallman, né, que se contrapõe à filosofia do software proprietário. Muito bem. Acontece que outras liberdades, né, também são características do software livre. Por exemplo, você pode usar o software livre em qualquer situação. Ou seja, tem softwares grátis que você só pode usar ele grátis na sua casa. Se você for usar na empresa, comercial, o mesmo software, na hora que você baixa, fala, ó, ele é gratuito se você usar em casa. Se você for usar na empresa, né, comercialmente, você tem que pagar. É o mesmo software, né? Mas não é um software livre. Tá? Ele é grátis só para algumas pessoas. Mas o software livre não, ele é livre para todo mundo. Em qualquer situação, tá certo? Você pode usar o software, tá? Então, basicamente, a ideia é essa. Agora, o Richard Stallman, quando lá por volta de 1983 ele criou a Free Software Foundation, né? Criou esse conceito de copyleft, né? Criou esse movimento do software livre, ele começou também
a desenvolver, ele com os colegas lá, né, os outros hackers e tal, o projeto de um sistema operacional livre, tá? Para fazer frente ao Windows, ao DOS. Então, o Richard Stallman iniciou um projeto de um sistema operacional que ele chamou de GNU. Por isso que está aqui, né, no início aqui, ó, GNU Linux, porque o GNU começou primeiro. O GNU foi em 1983, por aí, o projeto GNU, tá? Bom, professor, mas o que significa esse GNU? Estou falando que o Richard Stallman é doido mesmo. O seguinte, o sistema operacional GNU, que eles então, né, se propuseram a criar, o pessoal lá da Free Software Foundation, era baseado no sistema Unix. O sistema Unix é um sistema da década de 1950, usado em grandes computadores, né, na verdade, o sistema operacional que originou aí todo o protocolo da internet. A gente já falou aí sobre o protocolo IP da internet e tal. Tudo isso, o IP é o Internet Protocol, né? Isso era nativo do Unix, que é um sistema operacional de grandes computadores, médios computadores, enfim, um sistema operacional antigo. Então, o GNU era um sistema operacional que ele começou do zero, ou seja, um sistema operacional, ele não tem só a finalidade de gerenciamento de memória, gerenciamento de programas, não. É um pacote, né? Você tem que ter ali um editor para você editar seu código-fonte. No seu sistema operacional, você precisa ter um compilador, que é para transformar o código-fonte no binário, que vai ser executado do programa que vai ser executado naquele sistema operacional. Você tem debuggers, né, que é para fazer verificação de erros, ou seja, você tem uma série de partes do sistema operacional, né? A parte principal ou maior é o que a gente chama de kernel, o núcleo do sistema operacional. Então, eles começaram no GNU a desenvolver todas essas partes, inclusive o kernel, inclusive o núcleo, tá? O compilador do GNU era muito bom para a linguagem C, até hoje, né, se utiliza esse compilador que foi criado lá pela Free Software Foundation, pelo pessoal lá, né, o compilador GNU para a linguagem C é muito bom. Mas o que aconteceu? Esse sistema operacional, GNU, né, que eu não falei o que significa GNU, mas GNU significa GNU is not Unix, né? GNU. GNU is not Unix. GNU. GNU is not Unix. Ou seja, é um sistema baseado em Unix, mas não é Unix. O que significa GNU? Significa que GNU não é Unix. É uma brincadeira, né? O cara é meio doido. Enfim, mas isso que significa GNU. GNU is not Unix. É um sistema operacional, né? Proposto pela Free Software Foundation. Acontece que, como eu disse, esse sistema operacional ele foi evoluindo, porém esse kernel, que é o núcleo do sistema operacional, ele não estava indo por um caminho evolutivo, vamos dizer assim, que estava agradando as pessoas, o pessoal do projeto GNU, né? Ou seja, o sistema operacional estava lá mais ou menos, porque o kernel não estava legal. Eles tinham ido por um caminho, né, que era um caminho que se mostrou depois não muito com muita potencialidade, né? Então, estão tendo realmente dificuldade na evolução do kernel do GNU. Acontece que lá, em 1991, na Finlândia, né, tinha um estudante de ciência da computação que estava estudando sistemas operacionais lá, né, num outro nível, né, ele estava criando sistemas operacionais lá, o professor deu algumas tarefas, o professor, inclusive, tinha também um kernel, tinha um sistema operacional que o professor tinha criado, é um professor que tem livros hoje que são estudados aí nas universidades, né, o Tannenbaum. Enfim, o professor estava ensinando lá e esse aluno virou professor, estou com umas ideias aqui, eu quero dar uma mexida nesse sistema seu aí, eu quero dar uma melhorada nele. Aí o professor falou assim, não, o meu está aqui, faz um para você, né? Faz um para você. E o cara fez, né? O nome dele é Linus Towers, né? É o cara que, então, ele, como desafio, né?
ele iniciou, então, a criação de um kernel, que ele chamou de Linux, que ele chamava Linus Torvalds, né? Então, o X é porque também era um sistema operacional baseado no Unix, né? Então, ele chamou esse kernel, usou o início do nome dele, o início do primeiro nome dele, chamou o sistema, o kernel. Não é um sistema operacional completo. O Linux não é um sistema operacional completo. O Linux é um kernel, é o núcleo do sistema operacional, é apenas uma parte. Mas esse Linux, esse kernel, né, criado lá por esse estudante finlandês, o Linus Torvalds, lá em 1991, ele se mostrou com muito futuro, muito promissor, né? E ele também colocou esse kernel Linux com a mesma licença do GNU, software livre, né? Então ele falou, não, eu quero que as pessoas desenvolvam isso de forma colaborativa, começou a distribuir ali para os colegas, né? A internet ali já estava começando a bombar, né? Então ele começou a distribuir aquilo dali. E o que aconteceu? O pessoal lá do projeto GNU falou, gente, esse Linux aí, esse kernel, é muito melhor do que o kernel que a gente está tentando desenvolver aí tem quase 10 anos, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse kernel e vamos colocar no GNU. Vamos parar de usar esse kernel que a gente está quebrando a cabeça aqui e vamos usar o Linux no sistema operacional GNU. Então aí surgiu o sistema operacional GNU Linux. Por isso que a gente tem o nome aqui, ó, GNU Linux, que é exatamente, vamos dizer assim, precisamente o nome do sistema operacional. É claro que as pessoas hoje nem sabem disso, né? E falam só Linux, 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 como se fosse só o Linus Torvalds, né, o criador do sistema operacional. E a gente vai ver que o Linux ele tem uma série de outras nuances, né? Na verdade, o sistema operacional GNU Linux hoje, ele está disponível para a gente na forma das distribuições. Nós vamos estudar na semana que vem. Aí nós vamos falar sobre Ubuntu, nós vamos falar sobre Red Hat, Mandriva, nós vamos falar sobre uma série de distribuições aí que são, vamos dizer assim, pacotes, né? São sistemas operacionais específicos para uma determinada finalidade, que tem algumas características, mas todos eles com o kernel Linux, né? Que até hoje o Linus Torvalds é o cara que gerencia o desenvolvimento do kernel, né? É o programador principal, vamos dizer assim, é quem autoriza, é quem, vamos dizer assim, lidera, né, a equipe. Tem, inclusive, programadores brasileiros, tem gente do mundo inteiro desenvolvendo o kernel Linux até hoje. Mas existem várias empresas que desenvolvem distribuições Linux, ou seja, são sistemas operacionais que utilizam o GNU Linux. Não só o kernel Linux, mas também muitos aplicativos do GNU. Como eu disse, muitas vezes a gente está usando um compilador aí GNU, né, para compilar programinhas em C e a gente não está nem sabendo, né? Então, o trabalho do Richard Stallman realmente foi muito legal, né? É uma história muito bacana que está contada aqui nesse texto aqui, ó, né? Está contada nesse texto aqui, ó. Tá? Esse texto aqui é o texto básico. A figura do cara aí, é o Richard Stallman, o doidão aí. Ele veio muito ao Brasil, né? Ele é americano, mas ele fala espanhol muito bem. Vocês vão ver, inclusive, que o documentário lá de 30 minutos tem ele falando muito lá, ele fala em espanhol. Tem tradução também, mas, enfim. Ele que criou, então, a Free Software Foundation em 1983, né? E o que ele fez, então, foi definir, né, o que era software livre, ou seja, a liberdade de executar o programa em qualquer propósito, né? Estudar o programa, como ele funciona, ou seja, através do código-fonte, tudo isso precisa ter o código-fonte, você pode adaptá-lo às suas necessidades, né? Ou seja, o acesso ao código-fonte é um pré-requisito para essa liberdade. A segunda liberdade é a liberdade de redistribuir as cópias. Você pode redistribuir, não necessário de forma gratuita. Você pode, de alguma forma, vamos dizer assim, dependendo da mídia, do local, você pode cobrar, mas você tem que
fornecer sempre o código-fonte, né? Ou seja, a liberdade de aperfeiçoar, né, ela foi criada de forma a beneficiar toda a comunidade, né? Tem gente que fala que o software livre é um software social, né? Tem todo esse aspecto social, esse aspecto de democrático, enfim. Bom, basicamente, então, é isso aqui, software livre. Não confundam nunca software livre com software grátis, tá? Ao copyleft, aqui que interessante. O copyright, né, que é aquela licença ou aquela lei que te proíbe copiar, né, copiar, xerocar muitas vezes, né, ele inventou o copyleft, é o C invertido, né, ou seja, é o deixe copiar, né, e depois ele chamou, organizou todas essas características numa licença chamada de GPL, General Public License, ou seja, é a licença básica do software livre. Existem hoje várias licenças para software livre, várias versões, inclusive, da própria GPL que o Richard Stallman criou. Porém, algumas são mais restritivas ou menos restritivas. Aí tem que estudar realmente a licença para saber o que ela permite ou o que ela não permite. Tá? Se a gente fosse falar sobre licença de software livre, talvez tivesse que fazer um curso inteiro sobre isso, porque são dezenas, talvez centenas de licenças que existem, né? O mundo do software livre, ele é muito plural, né? Você tem muitas coisas, tá? Então, é claro que a gente vai aprendendo isso aí aos poucos, né? E chamando atenção aí para o que for mais importante, né? Nós temos aqui depois que surgiu a Free Software Foundation, né, que o Richard Stallman fez tudo isso aqui muito bacana, teve um pessoal que ainda não estava muito contente, porque achava que as empresas não estavam dando atenção ao software livre, porque achava que era uma bagunça. Como eu falei, né, free software. Aí esse negócio de grátis, isso não deve prestar, não. Então, tinha uma certa resistência nas empresas, né, no início, para o software livre. Então, surgiu um outro movimento, um outro grupo, né, de programadores, em 1998, né, que estavam no mercado de software livre, mas estavam insatisfeitos com a postura filosófica do movimento. Como eu disse, né, o movimento surgiu com uma forte postura ideológica, política, né? Então, algumas pessoas não estavam gostando disso. Então, eles criaram uma outra fundação, a Open Source Initiative, ou seja, colocaram um terno no Linux, no Linux não, no software livre. Colocaram um terno, simplesmente isso, nada mais. Mudaram a maquiagem do software livre e chamaram de Open Source. Open Source, código aberto, né? Ou seja, só uma maquiagem, porque é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Tem lá uma série de critérios para definição de código aberto, né? Mas enfim, no geral é a mesma coisa, não tem muita diferença não, tá certo? Bom, então, se não bastasse, né, a, a, a briga em software proprietário com software livre, agora surgiu os defensores do código aberto, né, que tinha aí uma visão mais pragmática. Bom, mas enfim, isso não importa muito para a gente, né, um pouquinho de história. Então tem aqui algumas licenças de software livre, né, a GPL, ou GNU General Public License, né, que foi criada pelo Richard Stallman, né? Tem outras licenças, a BSD, a da Berkeley, né, da Universidade dos Estados Unidos, tem a Mozilla Public License, né, que é a Mozilla do Firefox, tem uma licença chamada Apache, essas aqui são algumas licenças mais populares hoje, tá? Bom, então o que acontece é o seguinte, essa questão do software livre, né, é um mundo muito vasto, né? O que eu disse aí, né, o que eu fiz aqui agora foi um resumo aí para vocês,
né? Porque você sabe que eu sempre gosto de contextualizar, né? De falar um pouquinho da história, né? Que eu acho isso importante, porque as pessoas muitas vezes não conhecem a história, não sabem como as coisas se desenvolveram, né? E muitas vezes com isso ficam com alguns conceitos equivocados. Bom, muito bem. Tem um outro texto aqui que é um pouco maior, tá? Depois vocês dão uma olhadinha nele aqui, mas esse texto básico eu aconselho que depois vocês leiam, tá? Tem essa apresentação aqui também, tá? Que é uma apresentação interessante, eu vou passar aqui rapidamente, eu também não vou ficar perdendo muito tempo aqui, tá? Mas o que que acontece? Nós vamos ver aqui agora que nessa apresentação fala um pouco sobre essa história toda que eu contei, tá? Então vocês vão ver, né, nos anos 50, anos 60, década de 70, tudo aquilo que eu falei. O Bill Gates, né, o Richard Stallman no MIT, o projeto GNU, né, em 90, né, o projeto estava quase pronto, menos o kernel, e aí em 91 o Linus Torvalds, né, criou o Linux, né? Então, toda essa história aí que eu contei para vocês está nessa apresentação aqui. E depois a gente entra, né? Na verdade, vai ser um assunto da próxima aula, nós não vamos entrar em muitos detalhes sobre as distribuições Linux, mas as distribuições Linux nada mais são do que o kernel Linux com uma série de aplicativos, manuais, ou seja, são versões, sabores, vamos dizer assim, do sistema operacional Linux, tá? Então nós vamos ver que existem as distribuições mais antigas, né, que surgiram logo no início do Linux, a Red Hat, Debian, Conectiva, SUSE, Slackware, né? Existem milhares, nós vamos ver na próxima aula, mas quando eu estou falando de milhares, são milhares mesmo, tá? De distribuições Linux. Nós vamos ver como escolher uma distribuição Linux, nós vamos fazer trabalhos práticos, onde o grupo, né, vai ter que escolher uma distribuição Linux, vai ter que instalar uma distribuição Linux na máquina virtual, como a gente fez lá com Windows, né? Eu vou mostrar como instalar, vou falar sobre sistema de arquivo, vou falar sobre o Linux, nós vamos estudar tudo isso aí agora, né? Mas nós vamos, na próxima aula, falar sobre distribuições Linux. Hoje, o que eu queria chamar a atenção para vocês é que software livre não é só sistema operacional livre. Existem vários outros softwares livres, softwares aplicativos, né? Softwares de edição de texto, por exemplo. O Microsoft Word é um editor de texto proprietário da Microsoft. Existe só essa possibilidade? Não. Você pode baixar, inclusive para Windows, porque quando a gente fala de software livre, software aplicativo, a gente não está falando só de software aplicativo para Linux, não. Você pode ter um software livre para Windows. O sistema operacional é proprietário, mas ele roda um software livre, um aplicativo de software livre, né? Então, por exemplo, quem não quiser pagar pelo Microsoft Word pode baixar gratuitamente o OpenOffice, né? Que é a versão gratuita aí, que tem um aplicativo parecido com Excel, planilha eletrônica, né? Enfim, a gente vai ver isso daí. São todos aplicativos de software livre. E além disso, a gente tem outros aplicativos, né? Nós temos aplicativos que são, vamos dizer assim, opções, né? Para softwares proprietários muito conhecidos. Por exemplo, para edição de imagem. Então, o que acontece é que vários softwares proprietários possuem, né, opções, né, de softwares livres. No caso, como eu estava falando de editor de imagem, né, o Photoshop, tem o GIMP. Eu uso muito o GIMP. Eu uso o GIMP, inclusive, no Windows, né? Você pode estar achando estranho aqui, hoje eu ainda estou usando o Windows, tá? Mas eu estou usando o Windows hoje porque eu acordei aqui hoje e tinha uma atualização, eu estava usando o Windows ontem, tinha uma atualização aqui, vou mudar minha tela aqui para mostrar isso aqui para vocês, né? E essa atualização, se eu reiniciasse meu computador, né?
para carregar o Linux, eu não sei se ia dar tempo de... aqui, ó, se vocês observarem aqui, ó, né? Eu tenho uma notificação aqui, ó, no Windows, falando sobre um update, tá? Isso daqui, gente, se eu reiniciar o meu computador aqui, dependendo da atualização, se ela for muito grande, uma atualização cumulativa, eu posso ficar horas aqui, né, fazendo essa atualização. Então, eu só não estou usando, né, o Linux aqui hoje por causa disso, porque eu fiquei com medo. Eu falei, não, gente, agora se eu reinicio o meu computador aqui para carregar o Linux, né, pode ser que meu computador fique atualizando aqui, demorando, e eu não consiga dar aula. Então, eu estou dando aula hoje ainda no Windows por causa disso. Mas na próxima semana, vocês já vão ver que, né, vai aparecer a tela da distribuição que eu uso no meu computador, que é o Ubuntu, né? Bom, o Leonardo está falando, tem jogo open source também? Tem, qualquer aplicativo, né? É claro que hoje você tem jogos que não precisam nem de instalação, né? Você joga aí pela internet, né? Não precisa nem fazer instalação, é via web, né? Hoje, mas existem aplicativos open source também. Existem vários tipos, né? Bom, na semana passada nós falamos sobre segurança, né? O código aberto pode parecer que é menos seguro. Gente, todo mundo tem acesso ao código-fonte, então é possível saber como é que ele funciona, é possível eu criar um malware muito mais fácil Não é assim não, tá, gente? Não é assim não. Geralmente o código aberto, o open source, né, o free software, ele é muito mais seguro. O Linux, né, como é baseado também no Unix, né, é um sistema operacional que sempre se preocupou com a segurança, coisa que a Microsoft, depois de muito tempo que criou o DOS e o Windows, que começou a preocupar com a segurança. E mesmo assim não conseguiu resolver muito o problema, né? Porque, mas assim, tem gente que fala, qual que é mais seguro? Bom, em termos de sistemas operacionais, né, de ferramentas que a gente tem disponíveis, o software livre ele é mais seguro. Mesmo porque não depende de uma pessoa ou de uma empresa apenas para atualizar caso surja uma vulnerabilidade, né? No Windows, por exemplo, se descobre uma vulnerabilidade, você tem que esperar a Microsoft desenvolver um patch, né? Uma correção para aquela vulnerabilidade. No software livre não, a coisa é mais distribuída, né? Então você tem como, de uma forma mais dinâmica, né, resolver os problemas, tá? Em relação a malware, não existe então malware para Linux, para GNU Linux, para as distribuições Linux? Existe, tá? Mas é um software diferente do Windows, é uma outra plataforma, né? Então, geralmente, as pessoas que desenvolvem malware vão desenvolver malwares para aquela plataforma que é mais utilizada, porque aí o número de pessoas que eles vão atingir, a probabilidade é maior para o Windows, né? Nós já vimos lá que são poucas pessoas que utilizam no desktop ainda um sistema GNU Linux, né? Uma distribuição Linux. Então, mas existe antivírus para Linux, né? Inclusive o Android, né, que é o sistema operacional de smartphones aí, genéricos da Samsung, enfim. O Android é um sistema operacional baseado no Linux, né? O próprio Mac OS, né, o sistema operacional aí, OS X da Apple, né, também tem um kernel Linux ali. Então, e hoje em dia, como eu disse, né, a própria Microsoft ela já disponibiliza um subsistema Linux dentro do Windows. Então vamos falar disso mais para frente. Mas o que eu quero concluir com vocês aqui, né, mostrar aqui, né, esses dados que estão nessa apresentação são super desatualizados, mas vamos dizer assim, não mudou muito em relação
aspectos de segurança, não, tá? Então, é tudo válido até hoje, tá? Aqui, nós temos aqui uma série de aplicações, né, que são servidores da internet, da intranet, que são redes locais, que utilizam aplicações Linux, servidor web, servidor de FTP. FTP é File Transport Protocol, né? Transferência de arquivo, download, upload. DNS, Domain Name Service, é o nome de domínio da internet, aquele nome que a gente digita ali no navegador, né? O domínio, o endereço, e ali o DNS transforma aquilo no endereço IP, porque na internet funciona tudo com endereço IP. Mas a gente, se tivesse que decorar aquele número IP, seria difícil. Então existe um servidor que faz essa tradução para a gente. Esse servidor chama servidor de DNS. E tem vários outros servidores aí, DHCP, que quem tem modem em casa, né, muitas vezes usa isso e nem sabe. Tudo isso são aplicações nativas aí, Linux ou Unix, né, também, né? Redes VPN, Virtual Privacy Network, né, rede virtual privada, que ligam em matrizes, filiais, enfim. Uma série de ferramentas de segurança, firewall, proxy, monitoramento de rede, detecção de intrusão, scanners de vulnerabilidades, honeypot, tudo aquilo que a gente estudou lá na semana passada sobre segurança, as melhores ferramentas são ferramentas Linux, tá? Inclusive, existe uma distribuição específica de segurança. Depois nós vamos falar dela, tá? Então, para desktop, né? É o sistema mais barato, viável, você tem uma série de aplicativos aí disponíveis, né? Para utilizar nos desktops, né? O OpenOffice, você tem aí editor de texto, Calc, que parece uma planilha, o Impress, né? Que parece com PowerPoint. Aí você tem aí uma série de aplicativos no Draw, que é para fazer desenhos, né? Fazer esquemas. Esses softwares que estão mostrando aqui são bem desatualizados, né? Mas é claro que já existem versões mais atualizadas dele, tá? Essa apresentação eu gosto muito dela, mas como eu disse, ela é um pouco antiga. Aqui, programas de e-mail, que não se utiliza muito mais, hoje se usa mais e-mail pela web, né? Você nunca usa um aplicativo instalado no computador mas aí programas de matemática, vocês vão ver uma série de aplicativos de engenharia, de eletrônica, né? Vocês vão ver no segundo ano aí, provavelmente até no primeiro ano aí com eletrônica digital, softwares livres, tá? Redes neurais, isso aqui são eletrônicos para fazer placa de circuito digital, aplicativo CAD de mecânica, né? São opções aí para o AutoCAD. Linguagem de desenvolvimento, gente, as melhores são softwares livres, tá? São open source, tá? Os IDEs, os ambientes, o próprio Moodle, né, que a gente usa é um software livre, né? Então, quer dizer, hoje em dia a gente tem uma série de ferramentas para desenvolvimento Java, banco de dados, né, uma série de MySQL, administradores de banco de dados, GIMP, né, que é aquele que eu falei, uma alternativa para o PowerPoint não, desculpa, para o... até esqueci o nome lá. Bom, enfim, é para edição de imagem aqui, Blender, imagem 3D, bom, filmes, programas para áudio e vídeo são os melhores que a gente tem aí, tem muitos softwares gratuitos, né, para gerenciamento de música, enfim, é uma série muito grande aí de softwares. Então, conclusões, né? O software livre realmente é uma realidade que não pode ser desconsiderada, né? Hoje não existe mais essa guerra entre bem e mal, né? Que antes existia, né? Bom, mas enfim, mas é um mundo muito grande. Bom, só para encerrar, né? Nós temos aqui uma atividade que é um glossário sobre termos de software livres. Vocês podem falar aqui sobre softwares livres que são alternativas para softwares proprietários, né? Vocês têm aqui um questionário também, né? Valendo 3 pontos, tá? Sobre essa matéria aqui. Bom, é isso. Agora, se alguém tiver alguma pergunta, né? Que ninguém interrompeu a aula,
podem perguntar agora, tá? Como que interrompe uma aula boa dessa, Oswaldo? É brincadeira. Mas então, espero que tenham gostado, né, de essa introdução no mundo do software livre, né? E o que a gente vai estudar agora até o final do curso, né? É claro que a gente vai fazer comparativos, a gente vai é, fazer sempre um paralelo aí com o Windows, né? Vamos tentar na prática criar máquinas virtuais com os dois sistemas operacionais, né? Fazer a instalação que a gente chama de dual boot, né? Então vamos tentar fazer essas práticas aí todas de forma remota. Então em breve nós vamos estar de novo, né, trabalhando aí com as máquinas virtuais, né, com a parte prática, né? O início é sempre assim conceitual mesmo, né, que eu acho importante, né, o diferencial, né, do técnico, né, do profissional ligado à área de TI, né, é conhecer realmente a fundo esses conceitos aí, né, para não se perder nesse mundo que a gente tem aí. Algum comentário, gente? Querem fazer algum comentário? Levanta a mão aí, quem já usou Linux? Levanta a mão, põe aí a mãozinha aí. Que usou na sua aula, tá contando? Hã? Que usou na primeira aula com você, tá contando? Ninguém usa Linux aí uma distribuição Linux aí no notebook. Não, ninguém. Vocês provavelmente usaram na primeira aula minha, foi mesmo. Eu falei, inclusive, ó, é tão fácil que assim, eu não expliquei nada ainda, mas pode ligar aí que vocês vão ver que é a mesma coisa. Né? E realmente é muito intuitivo, né? É muito tranquilo. Né? As pessoas às vezes têm uma certa resistência porque a gente tem, né, uma tendência à comodidade. Né? Já estou usando o Windows, para que eu vou usar um outro, aprender outra coisa? Mas não é bem assim não, né? É muito tranquilo e a gente tem que pôr a mão na massa mesmo. O povo aí não levantou a mãozinha não, então vai ser novidade para muita gente. Pessoal, querem fazer algum comentário? Querem perguntar alguma coisa? Bom, Ô, professor, mais ou menos. quando eu fui fazer a instalação do meu Windows, eu particionei tudo pro Windows. Não tem como eu criar uma partição livre para eu poder Tem. instalar o Linux, não? Você pode fazer um reparticionamento, liberar uma parte do seu disco rígido, né? Sem destruir o que está lá, tá? Depois eu posso mostrar como fazer isso, tá? O próprio Windows tem essa ferramenta de redimensionamento das partições, tá? Tem que tomar alguns cuidados, né? Fazer um backup antes, porque tudo é possível, mas tudo tem um nível de risco de alguma coisa dar errado. Né? Então, qualquer desse tipo de procedimentos, não vai perder dados, não. Não confia, não, né? Faça sem medo, mas faça com segurança, né? Então, faça um backup, né? Tenha consciência que alguma coisa pode dar errado. Não é para dar errado, né? Mas pode dar errado, tá certo? Então, a gente tem que tomar esses cuidados, tem que ter essa consciência, tá? Nada é 100%, ok? Então eu Bom, posso usar um programa próprio do Windows para reparticionar, né? pode. Pode usar um programa próprio do Windows para fazer o reparticionamento. É o gerenciador de disco do Windows, né? Com ele você consegue, né, fazer a liberação de um espaço, né, que estava particionado para o Windows. Ele fica ali sem partição, né, sem sistema de arquivo. E depois você pode iniciar o processo de instalação do Ubuntu, por exemplo. E quando a gente instala dois sistemas operacionais, ou seja, o Linux, uma distribuição Linux junto com o Windows, primeiro a gente deve instalar o Windows, tá? Depois instalar o Linux, porque o gerenciamento de boot do Linux é muito melhor do que o Windows, né? Então, hoje em dia melhorou, tá? Hoje em dia, para vocês terem uma ideia,
o Windows permite, inclusive, que você acesse partições Linux no seu computador. As versões mais novas do Windows já permitem, né? Vai aparecer lá no Explorer, né? No meu, eu não estou com essa versão ainda não, mas aparece aqui, ó, né? No Explorer, você tem aqui meu computador, aparece aqui um pinguinzinho aqui, ó, que seria para acesso à partição Linux. Aqui eu não estou tendo acesso à partição Linux, só tenho acesso às partições NTFS do Windows, né? Mas aqui, ó, partição NTFS. Eu tenho inclusive uma única partição aqui, ó, Windows, que está sendo acessível pelo meu sistema operacional. Mas eu não sei se depois dessa atualização do meu computador, eu não sei que atualização é essa, se eu tenho que atualizar algo mais, mas eu vi que já é possível, né? O NTFS acessar um sistema de arquivo Linux. Nós vamos falar sobre o sistema de arquivo depois que a gente fizer a introdução lá às distribuições Linux. Ok? Ô, professor, qual que é o sistema de arquivos do Linux? Existe uma centena. São mais de 100. Tá? O mais usado é o chamado EXT4. Tá? Mas só dessa série EXT tem o EXT2, EXT3, EXT4, Razer FS. E aí você tem sistema de arquivo para banco de dados no Linux, tem sistema de arquivo para banco de dados que usa arquivo pequeno, você tem sistema de banco, sabe? É muito específico, são dezenas, centenas, nós vamos ver isso. É claro que tem os mais utilizados, né? Mas o mundo Linux, ele é muito mais plural, né? Você tem muito mais opções, né? O que diferencia todos eles é como funciona ou é quem criou mais assim? Porque eu acho que É mais a característica que ele é voltado, né, as funcionalidades que ele tem, né? Então a gente vai ver que você tem sistema de arquivos para otimizar determinadas aplicações. É igual às distribuições, né? Existem várias porque cada uma delas é mais adequada para uma pessoa, né? Então é a questão da liberdade de escolha mesmo. Você tem ali uma liberdade grande de escolha. Você tem que saber escolher, é claro, né? Isso que a gente vai aprender, né? Saber escolher. Porque não adianta também você ter um monte de opções ali e não saber qual que é melhor para você. Então, quando a gente estiver estudando as distribuições, nós vamos aprender principalmente a escolher uma distribuição adequada. Depois nós vamos escolher um sistema de arquivo adequado, né? Ok? ok. Podemos interromper aqui? Alguém quer fazer mais algum comentário? Quer perguntar alguma coisa? Bom, então eu vou encerrar aqui a gravação, vou parar a gravação.